Fala galera, aqui é a Júlia e agora a gente vai corrigir a questão 29 do Enem 2010. Vamos lá? Eu, o príncipe regente, faço saber aos que os presente alvará virem, que desejando promover e adiantar a riqueza nacional, e sendo um dos mananciais delas as manufaturas e a indústria, sou servido a abolir e revogar toda e qualquer proibição que haja a este respeito no Estado do Brasil. Então, é um texto do príncipe regente, Dom João VI, certo? E tem uma data aqui, 1º de abril de 1808, certo? Então, príncipe regente, o que ele está falando? Né? Faço saber às pessoas que estão vindo que como eu quero promover a riqueza nacional, e sendo que, né, uma das grandes estruturas que mantém a riqueza de uma nação é a manufatura e a indústria nesta época, eu vou abolir e revogar as proibições que existem a este respeito. Até 1808, aqui no Brasil, eram proibidas de ter manufaturas e indústrias, certo? Quando em 1808 o Dom João VI e a família real portuguesa vêm para o Brasil, ele então, em 1º de abril, revoga a proibição. Significa que não está mais proibido, certo? Vamos para a pergunta. O projeto industrializante de Dom João, conforme expresso no alvará, que a gente acabou de ler, não se concretizou. Que características desse período explicam esse fato? Então, vamos lá. Aqui está dizendo, colocando um documento, certo? Um alvará, dizendo que o Brasil pode ter manufaturas, que é um projeto de industrializar o Brasil. Só que ele não se concretizou. Por quê? Esta é a pergunta, certo? Que características desse período explicam o fato da indústria não ter se concretizado nesta época, certo? Então, a minha alternativa tem que estar respondendo essa pergunta, tudo bem? Vamos para as alternativas, então. Então, digamos que não se concretizou porque, vamos lá, a ocupação de Portugal pelas tropas francesas e o fechamento das manufaturas portuguesas. Gente, existe uma ocupação de Portugal pelas tropas francesas de Napoleão? Sim. Mas o que isso tem a ver com as nossas manufaturas? Nada, certo? Então, isso é um fato que está acontecendo nesse período? Sim. Mas isso não tem a ver com, digamos, a nossa falta de crescimento na indústria, certo? Então, letra A, incorreta. Letra B, a dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre as suas redes de comércio. Perfeito. Essa é uma característica que sim, que influencia, tudo bem? O Dom João VI também, em 1808, ele proclama a abertura dos portos às nações amigas, no caso a Inglaterra, certo? E, além disso, faz diversos acordos com a Inglaterra para que os produtos industrializados da Inglaterra cheguem no Brasil com um preço mais barato. Entende? Então, nesse sentido, existe uma dependência portuguesa em relação à Inglaterra e sobre essa industrialização que chega no Brasil mais barato, ou seja, não existe um crescimento da nossa indústria porque nós já temos certos produtos industrializados que já vêm da Inglaterra, certo? Então, letra B é um bom motivo. Vamos para as outras alternativas. Letra C. A desconfiança da burguesia industrial colonial diante da chegada da família real portuguesa. Gente, a gente não disse que manufatura era proibida no Brasil? Então, a burguesia industrial não existia no Brasil até 1808. Então, letra C, incorreta. Letra D. O confronto entre França e Inglaterra e a posição dúbia assumida por Portugal no comércio internacional. Por um tempo, Portugal permaneceu um pouquinho em cima do muro, certo? A hora dizendo que ia ficar do lado da França, hora dizendo que ia ficar do lado da Inglaterra. Acabou ficando do lado da Inglaterra, certo? E acabou sendo invadida, tudo bem? Mas esse confronto, ele aconteceu na época? Aconteceu. Mas isso não tem a ver com o fato de
não existir industrialização no Brasil nessa época, certo? E é isso que está perguntando a questão. Então, letra D, falsa. Letra E. O atraso industrial da colônia provocado pela perda de mercados para as indústrias portuguesas. Mesma coisa, gente. Não era proibido industrialização e manufatura na colônia até 1808? Então não existe um atraso. Quer dizer, existe, mas não existe indústria, certo? E isso não é provocado porque as indústrias portuguesas têm tudo. Isso é provocado porque não existe manufatura e indústria no Brasil, certo? Então, letra E, incorreta. Ficamos então com a letra B, tudo bem? Que essa sim fala de um dos principais motivos pela qual a industrialização no Brasil vai começar muito tarde, principalmente pela dependência portuguesa, que depois vai se tornar dependência brasileira em relação à Inglaterra. Beleza? Então, precisa um pouquinho de interpretação. A pergunta até que está bem óbvia, mas agora o Enem puxou um pouquinho. Precisa conhecer sobre o projeto de industrialização, tudo bem? E conhecer sobre a economia do Brasil no final da colônia, começo do Império. Beleza? Então, mistura, como sempre, interpretação e conhecimento de história. Beleza, galera? Então, bons estudos e até mais!